Acho que falando um pouquinho do pré-obra, acho que uma das coisas que a gente pode falar com a convicção, a gente não pega gerenciamento de projetos que não tem um BIM. Então, vira e mexe, olha, parece muito lá, eu queria fazer um gerenciamento com vocês, eu vou falar muito bem de vocês. Primeira pergunta que eu faço, o projeto está em BIM? Se a resposta é não, a gente vai, então quando você estiver preparado, eu posso te apoiar nisso, para essa virada de chave, mas quando você estiver preparado, você volta com a gente vai descomplicar isso para você. Né? Então, acho que isso já é um trigger. A gente que é disruptivo. Né? A gente confia muito mais no nosso entregável, a partir do momento que a gente pode aplicar a tecnologia e processo, do que a gente ficar trabalhando da forma como é feito. Mas indo para uma parte mais técnica agora. O BIM, o próprio BIM é um conceito de alguns fatores. Você tem aí, acho que é o I, que é da informação, não é? Que é a informação que vai te dar ali. Você tem a modelagem. E essa informação ela pode ser botada de vários conceitos, correto? Me corrija se eu estiver errado, que eu não sou especialista no assunto. Existe um padrão que vocês já trabalham nisso? O que é que precisa estar em BIM? Todos os projetos, toda a disciplina, a informação de quantos metros cúbicos de concreto tem dentro daquele pilar, tem que estar já na informação também, mas se tiver só a modelagem, não tiver informação, serve? Existe isso, não existe? Não, existe isso e assim, até para descomplicar esse discurso, a gente hoje não faz mais esforço no convencimento de que o BIM é melhor. Hoje, a grande maioria dos nossos contratantes já vem convencidos que o BIM é um caminho sem volta. Perfeito. Então é uma questão apenas de um aperfeiçoamento de um processo de trabalho que muitas vezes não é muito bem compreendido, mas que a gente procura engajar parceiros, projetistas que já tenham uma experiência, um background, para que eles consigam desenvolver um projeto à luz de algumas regras que a gente coloca logo no começo, que é o tal do BIM Mandate, o plano de execução BIM, que são algumas regras que precisam ser seguidas e que elas muitas vezes são moldadas de acordo com a capacidade de entrega desse time que foi montado e também com os objetivos do trabalho. Então, assim, existem formas de descomplicar o BIM para qualquer esfera de trabalho. Tá? Então a resposta é sim, existem regras para serem seguidas, são fundamentais, mas não são regras inatingíveis. Entendi. Tá? São coisas tangíveis. Eu acho que respondendo um pouco mais diretamente a sua pergunta dos nãos, eu acho que a gente, obra fora de São Paulo, para gerenciamento físico de obra, a gente estuda de fato a logística, se vale a pena ou não, mas a gente conversa muito claramente com os clientes. Então, tem obra aqui em São Paulo mesmo que a gente mostra para o cliente o trabalho que é feito e deixa ele decidir se cabe naquele projeto ou não. Às vezes vem cliente indicado, vai reformar um apartamento super pequeno e cabe. A gente mostra que a gente consegue ser efetivo em 2, 3 contratações dele, que a gente vai se pagar mesmo sendo uma obra pequena. Então hoje a gente tem, como a gente trabalha os controles todos em Power BI, é muito fácil dos próprios clientes que estão nos indicando mostrar o resultado financeiro que a gente dá para as obras. Então, assim, de residencial de alto padrão, por exemplo, a gente tem resultado financeiro em 100% das obras. De trazer da gente se pagar ainda ter um lucro para o cliente. Não tenho dúvida nenhuma disso daí. A gente mostrando para ele do que chegou da construtora para o que a gente negociou. Então, acho que o que potencializa esses ganhos que a Fê está colocando é a escala que a gente consegue imprimir aos negócios que a gente entra. Perfeito. Né? Acho que falando do residencial de alto padrão, talvez seja mais fácil de tangibilizar essa questão. Hoje, o volume de projetos que a gente tem, dificilmente uma construtora tem o mesmo volume de projetos. Perfeito. Então a gente consegue ali negociar pacotes de obra e trazer um ganho de escala, seja para o pequeno construtor ou para a grande construtora, a gente consegue ser relevante no processo. Então a gente vai lá, recebe um quadro de concorrência de uma construtora, onde a gente já validou a vendor list, colocou todos os fornecedores, recebido essas informações, validada a equalização técnica, a gente entra negociando todos esses contratos e a gente coloca o que nós recebemos, o que a gente conseguiu numa negociação tools. E o saving lá que você... E a gente vai se acumulando ao longo da obra, desde tapume até o colchão. A linha verde. Então, do que a gente recebeu dos mapas negociados da construtora para o que a gente efetivamente fechou. Então, o nosso saving está só aí, nesse caminho. E eu acho que tem alguns pontos. A hora que a gente vai desbravar novos mercados, obviamente que a gente não vai ter os mesmos contatos e um leque de fornecedores que possam potencializar esse resultado. E aí a gente coloca de forma muito direta para o nosso cliente. Fala, ok, a gente pode pegar, a gente pode te apoiar. Entendo que a gente vai trazer previsibilidade nessa questão da gestão, mas a gente não conhece com propriedade aquela praça.
E aí a gente começa a recorrer ao cliente. Seria importante que nós tivemos as indicações. Então a gente começa a fazer mais a gestão da informação. É algo que a gente tem conversado constantemente, né? De fazer um gerenciamento remoto, de trabalhar essa informação de uma outra forma, mas obviamente que fica mais difícil que a gente consiga se bancar ao longo do processo.